Imagine uma roupa tão sagrada que um erro ao usá-la poderia significar morte instantânea diante de Deus. Não estamos falando de uma fantasia ou lenda. Estamos falando das vestes descritas em Êxodo 39, peças de vestuário que carregavam tanto poder espiritual que determinariam quem poderia viver ou morrer na presença do Altíssimo. Você está prestes a descobrir os segredos mais profundos por trás das vestes sacerdotais mais elaboradas e misteriosas da história da humanidade. Cada fio, cada pedra, cada detalhe dessas roupas revelava algo sobre o caráter de Deus e sobre como Ele vê nossa aproximação a Ele. Hoje vamos desvendar simbolismos ocultos que vão transformar completamente sua compreensão sobre adoração, santidade e sua própria relação com o divino. Se você quer descobrir revelações bíblicas que a maioria das pessoas nunca percebeu, inscreva-se agora no canal e ative o sininho das notificações. Você não vai querer perder os mistérios que estamos prestes a revelar. Vamos começar nossa jornada pela peça mais enigmática de todas essas vestes sagradas. O peitoral do sumo sacerdote não era apenas uma peça decorativa, era literalmente um dispositivo de comunicação divina, adornado com 12 pedras preciosas que continham segredos que poucos compreendem até hoje. Cada uma dessas 12 gemas foi escolhida meticulosamente por Deus. Não foi coincidência. A primeira pedra era o sárdio, uma pedra vermelha como sangue, representando Rúben, o primogênito de Israel. Essa pedra, segundo textos antigos, simbolizava força e poder, mas também impulsividade, exatamente as características que marcaram a vida de Rúben. A segunda era o topázio, amarelo dourado, para Simeão. O topázio era conhecido no mundo antigo por sua capacidade de acalmar emoções violentas. Coincidência? Simeão foi aquele que, junto com Levi, massacrou os siquemitas em um ato de vingança desenfreada. Deus estava mostrando através dessa pedra tanto o problema quanto a solução para o temperamento de Simeão. Mas aqui está algo que vai te impressionar. A terceira pedra era a esmeralda para Levi. As esmeraldas eram consideradas pedras de sabedoria e discernimento espiritual. Levi, que inicialmente foi violento como Simeão, se tornaria a tribo sacerdotal, aqueles responsáveis por discernir a vontade divina. A pedra profeticamente apontava para o destino da tribo, e assim continuava com cada uma das 12 pedras. A quarta era a turquesa para Judá, pedra da realeza no mundo antigo. Judá se tornaria a tribo real, da qual viria Davi e posteriormente Jesus. A quinta era a safira para Dan, pedra associada à justiça. E Dan se tornaria conhecido por julgar seu povo. Cada pedra não era apenas bonita. Cada uma carregava propriedades que os antigos acreditavam ter poderes específicos. O jaspe para Naftali era associado à eloquência e à velocidade, características que marcaram essa tribo nas conquistas de Canaã. Égata para Gade representava coragem na batalha, exatamente o que Gade demonstraria ao lutar nas primeiras linhas contra os inimigos de Israel. Mas onde essas pedras preciosas eram encontradas no meio do deserto? Essa é uma das curiosidades mais fascinantes de Êxodo 39. Algumas dessas gemas eram encontradas na península do Sinai, onde Israel peregrinava. Outras vinham do Egito, de onde tinham saído. Mas algumas, como a safira e a esmeralda, só poderiam vir de regiões distantes através do comércio. Isso nos mostra algo incrível. Deus providenciou que Israel levasse do Egito não apenas ouro e prata, mas também essas pedras específicas. Os egípcios, sem saber, estavam fornecendo exatamente os materiais que Deus usaria para construir o lugar de sua habitação entre o povo. Mas havia algo ainda mais extraordinário nessas pedras. Elas não eram apenas decorativas ou simbólicas. Segundo a tradição judaica antiga,
Essas pedras brilhavam ou escureciam, dependendo da aprovação ou desaprovação divina sobre determinadas questões. Imagine o sumo sacerdote olhando para o peitoral e vendo certas pedras brilharem mais que outras, indicando a direção que Deus queria que a nação tomasse. Isso nos leva a uma revelação ainda mais misteriosa. As pedras do peitoral estavam diretamente conectadas a dois objetos que desapareceram da história bíblica e nunca foram encontrados pelos arqueólogos. Objetos tão sagrados e poderosos que representavam uma tecnologia divina perdida no tempo. Os nomes desses objetos misteriosos eram Urim e Tumim, palavras que significam luzes e perfeições. Eles ficavam dentro de uma dobra do peitoral do sumo sacerdote e funcionavam como um oráculo divino, um sistema de comunicação direta entre Deus e o líder espiritual de Israel. Mas como exatamente funcionavam? A Bíblia não descreve sua aparência física, criando um dos maiores mistérios arqueológicos da história. Alguns estudiosos acreditam que eram pedras ou cristais especiais. Outros sugerem que eram dados sagrados. Há ainda quem acredite que eram lâminas de metal com inscrições divinas. O que sabemos com certeza é que eles funcionavam. Quando Saul queria uma resposta de Deus sobre atacar os filisteus, ele consultava o Urim e Tumim através do sacerdote. Quando Davi precisava saber se deveria perseguir os amalequitas que atacaram Ziclag, ele buscou orientação divina através desses objetos sagrados. O sistema parecia funcionar através de respostas de sim ou não. O sacerdote fazia uma pergunta específica e, de alguma forma sobrenatural, o Urim e Tumim indicavam a resposta divina. Mas em algumas ocasiões, registra a Escritura, Deus simplesmente não respondia. O silêncio divino através desses objetos era tão significativo quanto uma resposta clara. Uma das teorias mais fascinantes sobre seu funcionamento vem de textos judaicos antigos. Segundo essas fontes, as letras dos nomes das tribos, gravadas nas pedras do peitoral, se iluminavam, formando palavras que respondiam às perguntas feitas. Era como se Deus usasse as próprias pedras preciosas como um display divino para comunicar sua vontade. Imagine a responsabilidade do sumo sacerdote. Ele não estava apenas vestido elegantemente, ele carregava literalmente o destino da nação no peito. As decisões de guerra ou paz, de plantar ou colher, de avançar ou recuar, todas dependiam de sua capacidade de interpretar corretamente essas comunicações sobrenaturais. Mas aqui está algo que poucos percebem. O Urim e Tumim desapareceram da história bíblica depois do período dos juízes. Quando Neemias tentou reconstruir o templo após o exílio babilônico, ele mencionou que certas decisões teriam que esperar até que surgisse um sacerdote que pudesse consultar o Urim e Tumim. Mas esse sacerdote nunca apareceu. Por que esses objetos desapareceram? Alguns acreditam que foram destruídos quando o Templo de Salomão foi saqueado pelos babilônios. Outros sugerem que Deus intencionalmente retirou essa forma de comunicação porque Israel havia se tornado rebelde demais para merecer orientação direta. A arqueologia moderna tem procurado desesperadamente por evidências físicas do Urim e Tumim, mas até hoje nada foi encontrado. Eles permanecem como uma tecnologia divina perdida, uma forma de comunicação entre o céu e a terra que funcionou por séculos e depois simplesmente desapareceu da história humana. Mas o mais impressionante sobre essas vestes sagradas não eram os objetos místicos que carregavam. Era algo muito mais sério e aterrador. Um detalhe que determinava a diferença entre vida e morte para quem as usava. Você precisa entender que não havia margem para erro quando se tratava das vestes do sumo sacerdote. Cada fio tinha que estar no lugar certo.
Cada pedra precisava estar perfeitamente posicionada. Cada medida deveria seguir exatamente as especificações divinas dadas a Moisés. Porque qualquer erro, por menor que fosse, poderia resultar em morte instantânea na presença de Deus. A Bíblia registra o caso aterrorizante de Nadab e Abiú, filhos de Arão. Eles eram sacerdotes legítimos, conheciam os rituais, usavam as vestes corretas, mas em um momento de descuido ou presunção, ofereceram fogo estranho diante do Senhor, algo que Deus não havia ordenado. O resultado foi imediato e fatal. Fogo saiu da presença do Senhor e os consumiu instantaneamente. Isso nos mostra algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele não é apenas amor. Ele é também santidade absoluta. E santidade, por definição, não pode coexistir com qualquer forma de impureza ou irreverência. As vestes elaboradas de Êxodo 39 não eram apenas bonitas, eram necessárias para a sobrevivência na presença divina. Cada cor tinha significado específico. O azul representava a origem celestial da autoridade sacerdotal. O púrpura simbolizava a realeza divina. O carmesim apontava para o sacrifício que cobriria os pecados. Não eram escolhas estéticas, eram requisitos teológicos. O éfode, aquela peça que cobria o tronco do sacerdote, era feito de linho fino torcido, ouro, azul, púrpura e carmesim. Mas por que exatamente esses materiais? O linho fino representava a pureza moral necessária para se aproximar de Deus. O ouro simbolizava a natureza divina. As cores específicas contavam a história completa da redenção. As duas pedras de ônix nos ombros do éfode continham os nomes das 12 tribos de Israel. 6 nomes em cada pedra, gravados como obra de gravador de selos. Isso significava que o sumo sacerdote literalmente carregava o peso de toda a nação nos ombros quando entrava na presença de Deus. Mas havia um detalhe ainda mais tocante. O peitoral com as 12 pedras preciosas ficava sobre o coração do sacerdote. Enquanto os ombros carregavam o peso da responsabilidade, o coração carregava o amor e a preocupação por cada tribo individualmente. Deus estava mostrando, através da própria roupa, qual deveria ser a atitude do líder espiritual. Força para carregar responsabilidades e amor genuíno por aqueles a quem serve. A lâmina de ouro puro presa na mitra, na testa do sumo sacerdote, continha uma inscrição gravada: Santo ao Senhor. Esta não era uma declaração sobre a santidade do homem, mas um reconhecimento de que somente pela santidade divina ele poderia permanecer vivo na presença de Deus. A psicologia divina, por trás de toda essa elaboração, revela algo profundo sobre como Deus vê a adoração. Ele não aceita qualquer coisa. Ele não se impressiona com nossos esforços imperfeitos. Ele exige perfeição absoluta. E como nenhum ser humano pode alcançar essa perfeição por si mesmo, ele providenciou um sistema que apontava para uma solução futura. Mas existe um detalhe, em Êxodo 39, que a maioria das pessoas ignora completamente e que muda tudo sobre como entendemos nossa relação com Deus hoje. Um simbolismo profético que atravessa milênios e aponta diretamente para a maior revolução espiritual da história humana. Cada peça das vestes do sumo sacerdote era uma profecia sobre Jesus Cristo. Não eram apenas roupas bonitas, ou mesmo apenas símbolos espirituais. Eram prenúncios detalhados do Messias, que viria para resolver definitivamente o problema da separação entre Deus e a humanidade. O éfode, aquela peça elaborada que cobria o torso do sacerdote, prefigurava a obra intercessora perfeita de Cristo. Assim como o sumo sacerdote usava o éfode para mediar entre Deus e Israel, Jesus se tornaria o mediador perfeito entre Deus e toda a humanidade. Mas com uma diferença crucial.
Enquanto os sumos sacerdotes terrenos eram imperfeitos e mortais, Cristo seria o intercessor eterno e sem pecado. As pedras de ônix nos ombros, carregando os nomes das tribos de Israel, apontavam para Cristo, carregando não apenas Israel, mas toda a humanidade. Isaías profetizou que o governo estaria sobre os ombros do Messias. Essas pedras nos ombros do sumo sacerdote eram uma imagem profética de Jesus, assumindo a responsabilidade pela redenção de todos os povos. Mas o simbolismo mais tocante estava no peitoral, sobre o coração. As 12 pedras preciosas, cada uma representando uma tribo, mostravam que o coração do verdadeiro sumo sacerdote sempre carregaria seu povo com amor. Jesus não apenas carregaria nossos pecados nos ombros da cruz, mas nos carregaria eternamente em seu coração como pedras preciosas. Cada pedra preciosa também representava uma faceta diferente do caráter de Cristo. O sárdio vermelho sangue apontava para seu sacrifício. A safira azul celestial revelava sua natureza divina. A esmeralda verde simbolizava sua vida eterna. O topázio dourado representava sua glória. Todas as cores, todas as propriedades dessas gemas encontrariam sua expressão máxima na pessoa de Jesus. O Urim e Tumim, aqueles objetos misteriosos de comunicação divina, prefiguravam Cristo como a palavra de Deus encarnada. Enquanto os sacerdotes antigos dependiam de objetos físicos para receber revelação divina limitada, Cristo seria a revelação completa e final de Deus à humanidade. Nele habitaria corporalmente toda a plenitude da divindade. A lâmina de ouro com Santo ao Senhor, gravada na testa do sumo sacerdote, apontava para a santidade perfeita que só seria encontrada em Cristo. Enquanto os sumos sacerdotes humanos precisavam dessa lâmina para serem aceitos por Deus, apesar de suas imperfeições, Cristo seria intrinsecamente santo, não precisando de símbolos externos para validar sua pureza. As campanhas de ouro e as romãs na barra do manto também carregavam significado profético. As campanhas anunciavam a presença do sacerdote no lugar santíssimo, assim como a voz de Cristo anunciaria a presença de Deus entre os homens. As romãs, cheias de sementes, simbolizavam a fecundidade espiritual que viria através do ministério do verdadeiro sumo sacerdote. Até mesmo as cores específicas das vestes contavam a história de Cristo. O azul celestial revelava sua origem divina. O púrpura real declarava sua realeza. O carmesim profetizava seu sangue derramado. O linho branco anunciava sua justiça perfeita. Cada fio era uma palavra na profecia tecida sobre o Redentor que viria. O mais impressionante é que essas vestes precisavam ser trocadas e renovadas constantemente. Elas se desgastavam, se sujavam, precisavam de manutenção. Isso apontava para a natureza temporária de todo o sistema sacerdotal levítico. Era uma sombra, uma figura, um apontamento para algo permanente e perfeito que estava por vir. E quando esse algo finalmente chegou, tudo mudou radicalmente. Mas isso não significa que os princípios por trás dessas vestes sagradas perderam sua relevância. Pelo contrário, eles encontraram sua expressão máxima de uma forma que poucos compreendem completamente. A morte de Jesus na cruz marcou o fim da era das vestes sacerdotais elaboradas. Quando Cristo bradou, "Está consumado", e entregou seu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, aquela barreira que apenas o sumo sacerdote, com suas vestes perfeitas, podia atravessar uma vez por ano, foi destruído sobrenaturalmente. Esse rasgar do véu significava que o caminho para Deus estava agora aberto. Não precisávamos mais de um intermediário humano com roupas especiais.
Não dependíamos mais do Urim e Tumim para a comunicação divina. Não precisávamos mais esperar que alguém com vestes perfeitas intercedesse por nós. Cristo havia se tornado nosso sumo sacerdote definitivo. Hebreus 4,14 declara que temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Ele não precisava de vestes terrenas porque possuía algo infinitamente superior: santidade inerente, justiça perfeita, amor incondicional. As vestes do sumo sacerdote terreno eram símbolos externos de qualidades que Cristo possuía por natureza. Isso revolucionou completamente nossa relação com Deus. Enquanto no Antigo Testamento o povo tremia de medo até mesmo quando se aproximava do monte onde Deus descera, agora somos convidados a nos achegar com confiança ao trono da graça. A diferença não está em Deus ter mudado, mas em termos um representante perfeito que nos dá acesso a Ele. Cristo não apenas cumpriu o papel do sumo sacerdote terreno, Ele o transcendeu completamente. Os sumos sacerdotes levíticos precisavam oferecer sacrifícios primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Jesus não tinha pecados pelos quais oferecer sacrifício. Os sumos sacerdotes terrenos morriam e precisavam ser substituídos. Cristo ressuscitou e vive para sempre para interceder por nós. O peitoral com 12 pedras que o sumo sacerdote carregava sobre o coração representava apenas as 12 tribos de Israel. Cristo carrega toda a humanidade no coração. As pedras de ônix nos ombros carregavam os nomes de algumas centenas de milhares de israelitas. Jesus carrega nos ombros o peso dos pecados de bilhões de pessoas ao longo da história. O Urim e Tumim forneciam comunicação limitada e ocasional com Deus. Cristo nos deu o Espírito Santo, que habita permanentemente em nós e nos guia em toda a verdade. A lâmina Santo ao Senhor, na testa do sumo sacerdote, era um lembrete de santidade necessária. Cristo nos concedeu sua própria santidade como vestimenta permanente. Mas essa transição do sistema antigo para o novo não eliminou a necessidade de reverência. Pelo contrário, ela deveria aumentar nossa gratidão e respeito. O fato de podermos nos aproximar de Deus com confiança não significa que podemos nos aproximar com desrespeito. O fato de não precisarmos de vestes especiais não significa que podemos vir diante de Deus de qualquer jeito. A diferença fundamental é que agora nossa vestimenta é espiritual, não física. Somos revestidos da justiça de Cristo. Somos cobertos por seu sangue. Somos adornados com sua santidade. Essas vestes espirituais são infinitamente superiores às vestes físicas mais elaboradas que qualquer sumo sacerdote terreno já usou. E aqui está algo que muda tudo. Enquanto as vestes do sumo sacerdote precisavam ser perfeitas externamente, nossas vestes espirituais em Cristo são perfeitas eternamente. Elas nunca se desgastam, nunca se sujam, nunca precisam ser substituídas. Uma vez revestidos de Cristo, permanecemos aceitos diante de Deus para sempre. Isso nos leva a uma compreensão completamente nova sobre nossa identidade espiritual. Não somos apenas pessoas perdoadas, somos pessoas revestidas. Não somos apenas aceitos apesar de nossos defeitos. Somos aceitos por causa da perfeição de Cristo que nos cobre. Essa é uma verdade revolucionária que poucos cristãos compreendem completamente. Mas existe uma dimensão ainda mais profunda nessa revelação sobre as vestes espirituais. Uma conexão entre as roupas sagradas de Êxodo 39 e nossa glória futura, que a maioria das pessoas nunca percebeu. Uma revelação que conecta o passado distante com a eternidade futura de forma impressionante. O livro de Apocalipse descreve uma visão gloriosa de multidões vestidas de branco diante do trono de Deus.
Essas vestes brancas não são roupas comuns. São descritas como tendo sido lavadas e embranquecidas no sangue do Cordeiro. É uma imagem paradoxal. Roupas que se tornam mais brancas quando lavadas em sangue. Mas aqui está a conexão impressionante com Êxodo 39. Assim como as vestes do sumo sacerdote eram necessárias para permanecer na presença de Deus no tabernáculo terreno, as vestes brancas são necessárias para permanecer na presença de Deus no santuário celestial. A diferença é que agora todos os redimidos são sacerdotes. Todos têm acesso direto a Deus. Todos usam vestes de santidade perfeita. As 12 pedras preciosas no peitoral do sumo sacerdote prefiguravam algo ainda mais glorioso. Apocalipse 21 descreve a Nova Jerusalém com 12 fundamentos, adornados com 12 pedras preciosas. Essas pedras não são coincidência. Elas conectam o peitoral do sumo sacerdote terreno com a cidade celestial eterna. Jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônica, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista. Cada uma dessas gemas nos fundamentos da cidade celestial ecoa as pedras que adornavam o peitoral sacerdotal. Deus estava mostrando através das vestes de Êxodo 39 como seria nossa habitação eterna com Ele. Mais impressionante ainda é a descrição da própria cidade. Apocalipse diz que a Nova Jerusalém era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Lembra do éfode do sumo sacerdote tecido com fios de ouro? Aquilo era uma sombra da glória dourada que caracterizará nossa morada eterna. As vestes do sumo sacerdote eram temporárias, precisavam ser renovadas, podiam se danificar. Mas as vestes que usaremos na eternidade são descritas como incorruptíveis. Nunca se desgastarão, nunca perderão o brilho, nunca precisarão ser substituídas. São vestes que revelam nossa transformação completa à imagem de Cristo. E aqui está algo que deveria nos encher de espanto reverente. O sumo sacerdote no Antigo Testamento entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e mesmo assim com medo de morrer. Na eternidade habitaremos permanentemente na presença manifesta de Deus, sem medo, sem barreira, sem necessidade de intermediário. As campanhas na barra do manto do sumo sacerdote anunciavam sua presença no santuário terreno. Na eternidade, nossa própria presença será uma adoração constante. Não precisaremos de campanhas para anunciar que estamos na presença de Deus, porque estaremos eternamente conscientes dessa realidade gloriosa. O Urim e Tumim forneciam comunicação limitada com Deus, através do sumo sacerdote. Na eternidade, conheceremos como somos conhecidos. A comunicação será direta, perfeita, ininterrupta. Não haverá mais mistérios sobre a vontade de Deus, porque estaremos perfeitamente alinhados com ela. A lâmina santo ao Senhor, na testa do sumo sacerdote, era um lembrete de santidade necessária. Em Apocalipse 22:4, lemos que veremos o rosto de Deus, e seu nome estará em nossas testas. Não será mais um lembrete externo de santidade, mas a expressão natural de nossa natureza transformada. Essa é a promessa incrível que as vestes de Êxodo 39 estavam profetizando. Elas não eram apenas roupas bonitas para um ritual antigo, eram prenúncios da glória que Deus preparou para aqueles que o amam. Cada fio dourado, cada pedra preciosa, cada detalhe elaborado estava contando a história de nossa destinação eterna. Quando compreendemos essa conexão profética, nossa perspectiva sobre adoração, santidade e eternidade muda completamente. Não somos mais espectadores de rituais antigos. Somos participantes de uma narrativa cósmica que começou no Éden, teve seu clímax na cruz e terá sua consumação na nova criação. As vestes sagradas de Êxodo 39 nos ensinam que Deus sempre teve um plano para nos
Vestir adequadamente para a sua presença, primeiro através de símbolos e sombras no sistema levítico, depois através da justiça de Cristo aplicada a nós pela fé, e finalmente através da glorificação completa quando recebermos corpos ressurretos e mentes renovadas. Essa jornada das vestes terrenas para as vestes celestiais deveria encher nossos corações de gratidão profunda. Não merecíamos nem as sombras do Antigo Testamento, quanto mais a realidade gloriosa do Novo Testamento e a consumação futura que nos espera. Quando você compreende o simbolismo profundo das vestes descritas em Êxodo 39, sua vida espiritual se transforma. Você percebe que não está apenas seguindo uma religião ou participando de rituais. Você está envolvido na narrativa mais grandiosa já concebida, uma história que conecta a eternidade passada com a eternidade futura através de sua própria experiência pessoal com Deus. A próxima vez que você adorar, lembre-se das vestes sagradas. Você não precisa de roupas físicas especiais, mas está revestido de algo infinitamente superior, a justiça perfeita de Cristo. A próxima vez que você orar, lembre-se do sumo sacerdote entrando no lugar santíssimo. Você tem acesso direto ao trono da graça através do véu rasgado. A próxima vez que você pecar e se sentir indigno da presença de Deus, lembre-se da lâmina dourada na testa do sumo sacerdote. Cristo é sua santidade, Ele é seu santo ao Senhor. Você está aceito não por causa de sua perfeição, mas por causa da perfeição dele aplicada a você. As vestes de Êxodo 39 nos mostram que Deus leva a santidade muito a sério, mas também nos mostram que Ele providenciou uma forma perfeita para nos tornar santos. Elas nos ensinam reverência sem eliminar intimidade. Elas nos mostram a grandeza de Deus sem nos desencorajar de nos aproximar dele. Se essas vestes terrenas carregavam tanto significado e poder espiritual, imagine quantos outros segredos Deus escondeu nos detalhes do tabernáculo, nos rituais dos sacrifícios, nas festas sagradas de Israel. Cada elemento do sistema levítico era uma janela para compreendermos melhor o caráter de Deus e nossa relação com Ele. Se este vídeo impactou sua compreensão sobre as vestes sagradas e sua conexão com Cristo, deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir essas revelações. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios bíblicos que vamos desvendar. Comente abaixo qual detalhe das vestes sagradas mais impressionou você. Foi o mistério do Urim e Tumim? O simbolismo profético das pedras preciosas, a conexão com nossa glória futura? Queremos saber como essas revelações estão tocando seu coração. E continue conosco nesta jornada de descobertas bíblicas. No próximo vídeo, vamos explorar outros mistérios fascinantes do tabernáculo que vão abrir sua mente para dimensões ainda mais profundas da sabedoria divina. Até lá, que você viva cada dia consciente de que está revestido da santidade perfeita de Cristo, preparado para permanecer eternamente na presença gloriosa de Deus.